Este podcast é incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. Bancada da Sala é um podcast para entender a política municipal de perto. Apesar da abolição da escravatura ter sido assinada pela Princesa Isabel em 1888, alguns trabalhadores brasileiros ainda se encontram em empregos análogos à escravidão. Em resumo, as características de um ambiente de trabalho consideradas análogos à escravidão são jornadas exaustivas de trabalho, trabalho forçado, servidão por dívidas e condições de vida subhumanas e degradantes. No Brasil, existe legislação para esse crime, que está tipificado no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que diz, abre aspas, reduzir alguém à condição análoga à de escravo, submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, fecha aspas. A pena para o crime são de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa correspondente à violência. Porém, é uma consequência um tanto branda para a barbárie do crime, muitas vezes não chegando nem à pena de reclusão, fazendo com que os autores do crime se sintam livres para rescindirem e para que novos casos aconteçam. Em Formosa, o caso mais recente foi de uma família resgatada de uma fazenda pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, no dia 11 de agosto de 2021. Um casal com 5 filhos viviam em uma casa sem energia elétrica, sem banheiro, sem salário e sem qualquer condição de higiene. Os trabalhadores cuidavam das plantações de milho e feijão, além de realizarem o trato do gado. O trabalho forçado durou cerca de 7 anos. Eu sou Guilherme Rocha. Eu sou Janiele da Mata e hoje, no Bancada da Sala, vamos conversar com Thiago Cabral, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho de Goiás. Falaremos sobre a escravidão moderna. Olá, Thiago. É um prazer ter você aqui no Bancada. Primeiramente, nós gostaríamos de que você falasse um pouquinho, brevemente, sobre você. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem vai escutar, né? Eu sou Thiago Cabral, eu sou procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Atualmente eu exerço em nível nacional a gerência de um projeto da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e coordeno em Goiás, pelo Ministério Público do Trabalho, as ações que visam resgatar pessoas vítimas de trabalho análogo ao de escravo. Muito bem. A primeira pergunta é: o que caracteriza um trabalho análogo à escravidão? Bom, o crime de escravidão está previsto no artigo 149 do Código Penal e o tipo penal ele é bastante amplo. Em linhas gerais, submeter outrem, né, a condições degradantes, restringindo, às vezes, com restrição de locomoção ou em razão de dívida assumida por aquele empregado, e também em caso de jornadas exaustivas. É importante retratar neste aspecto, não se faz necessário que se concorra a todas as hipóteses do tipo penal. Basta que uma delas esteja presente, quer o trabalho em condições degradantes, quer o trabalho em jornada exaustiva, para que seja caracterizado o trabalho na água de escravo. E também é importante também desmistificar algumas credos populares de que, a título de exemplo, que já foi até falado no nosso parlamento federal, de que o Ministério Público do Trabalho e a Auditoria Fiscal do Trabalho já resgatou trabalhadores em situação de trabalho na água de escravo por faltar um mero sabonete na instalação sanitária. Não. Condições degradantes de trabalho são condições indignas para o ser humano médio. Não importa para o Ministério Público do Trabalho, ou para a Auditoria Fiscal do Trabalho, ou para os outros órgãos que compõem o Fundo Nacional de Combate ao Trabalho Análogo de Escravo, a situação de restrição de liberdade, como a gente vê diuturnamente falar, né, em novelas, em revistas, em livros históricos, de alguém amarrado, com as pernas amarradas, com jagunços vigiando a porteira. Não. A restrição de liberdade, ela vai justamente na condição degradante. Aquele cidadão, ele, por estar numa situação degradante, num local ermo, ele por si só já teve
cerceada a sua liberdade. E a liberdade de ir e vir e, claro, a liberdade contratual. Haja vista que ninguém pode ser obrigado a celebrar um contrato. Então, um contrato de natureza ilícita, como é o trabalho análogo de escravo, ele não pode ser imposto. Então, essas são uma das figuras que mais a gente escuta como no combate ao trabalho escravo. Mas esse trabalhador estava apenas sem um sabonete, não tinha uma cama para ele dormir. Mas lá na cidade dele, ele dorme no chão com a família, numa casa de taipa, isso há séculos. A ideia é que não se replique miséria, né? Não é o fato de que aquele trabalhador, em suas condições habituais de vida lá naquele local de onde ele foi retirado, que viva em condições subhumanas, que vai fazer com que essa mesma miséria seja replicada no âmbito do contrato de trabalho. Não. O contrato de trabalho, ele prevê regras explícitas sobre saúde e segurança do trabalho, sobre respeitabilidade, sobre igualdade, sobre liberdade de ir e vir, liberdade contratual, e que a partir do momento que o trabalhador celebra um contrato de trabalho, ele não se despe da sua função, da sua condição de ser humano. O trabalho análogo de escravo, ele coisifica a pessoa, ele faz com que aquela pessoa que se enxergava como um ser humano se enxergue como coisa, às vezes até menos. É muito comum encontrar trabalhadores em que se come, o trabalhador come o resto do resto que o animal comeria. Então, a sua dignidade é totalmente extraída por um ato ilícito do empregador. E, Thiago, dadas essas características que você colocou que seriam um trabalho análogo à escravidão, qual a incidência desses casos que a gente tem aqui, por média, no estado de Goiás? Goiás, nos últimos 3 anos, está ascendendo o número de pessoas vítimas de trabalho escravo de forma quase em progressão geométrica. O estado de Goiás, a partir da criação do Grupo Móvel Regional, eu sou uma das pessoas que fundou o Grupo Móvel na região o Regional de Goiás, né? A partir de uma atuação muito brilhante da Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos muito, na Goiás, e eu sempre dizia isso, que eu achava curioso, Goiás, com a quantidade de terras que nós temos aqui em Goiás, não ter um grupo móvel era muito, muito fora da curva, né? Estatística. Então, Goiás é simplesmente o segundo colocado no número de trabalhadores vítimas de trabalho análogo de escravo. Ano passado, nós resgatamos mais de 250 trabalhadores vítimas de trabalho análogo de escravo em Goiás. E esses números têm se repetido e têm crescido. E isso levanta uma questão, primeiro, jurídica, né? De como resolver isso, como fazer com que os órgãos de combate ao trabalho escravo sejam mais efetivos. Uma outra de política pública, que é a exigência dos municípios e do Estado que faça políticas públicas de qualificação de mão de obra para que evite esse tipo de trabalho. Uma outra questão de política também, pública, que é o trabalho infantil. Já visto que essas pessoas vítimas de trabalho análogo de escravo rotineiramente foram vítimas de trabalho infantil, e aí é outro problema na sociedade brasileira, que tolera bastante o trabalho infantil, né? Quando se pensa em trabalho infantil, geralmente pensa num garoto jogando um jornal, um garoto ajudando os pais na fazenda domésticos. Não, isso, o trabalho, as pequenas tarefas domésticas é totalmente permitida pela lei, né? Aliás, faz parte da educação da criança. A partir do momento que a criança ou o adolescente executa um trabalho em proveito de outrem, gerando lucro para aquele outrem, e ao mesmo tempo lhes são negados os direitos mais básicos da infância e da juventude, estão previstos na Constituição da República, principalmente o princípio da proteção integral, da prioridade absoluta, estamos diante de um caso de trabalho infantil. E é muito comum em ruas, em praças, nos faróis, executando tarefas pesadas que prejudicam bastante a saúde. Então, essas pessoas vítimas de trabalho infantil, como teve direito cerceado todos os seus direitos em tenra idade, não conseguiram se qualificar, não conseguiram estudar,
então elas não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Então, um círculo vicioso de superexploração do trabalho, ele é renovado a cada geração. Então, é muito comum você encontrar trabalhadores que falam: meu pai, meu avô executava trabalhos nessa fazenda, meu pai também executava trabalho nessa fazenda, aí você se depara com o trabalhador e o filho naquela mesma condição de trabalhar na água de escravo, né? Os dois, o pai, ou seja, nós já estamos na 4ª geração de trabalho na água de escravo. E uma questão moral, até quando a sociedade brasileira vai tolerar que trabalho na água de escravo seja executado e que não haja nenhum tipo de punição para essas pessoas que executam. Enquanto eu costumo dizer que enquanto não houver cadeia efetiva para essas pessoas, o trabalho escravo vai perpetuar. Enquanto não colocarmos mesmo atrás das grades as pessoas que exploram e que se beneficiam diretamente do trabalho na água de escravo, realmente a condenação trabalhista, muito embora seja às vezes até exemplar, ela não é suficiente para recompor todo o dano causado ao trabalhador e à sociedade. Então, urge que essas pessoas fiquem atrás das grades. Bom, Thiago, para a próxima pergunta, a situação econômica do país e as modificações na legislação trabalhista, no caso, influenciam a quantidade de denúncias e resgates, tanto positivamente quanto negativamente? Não tenho observado, em virtude da reforma trabalhista ou da situação econômica, esse aumento, incremento de situações de trabalho na água de escravo, não. Nós temos visto mais descumprimentos de direitos trabalhistas mais comuns aos trabalhadores urbanos e rurais, mas em relação a quantitativo de denúncias, não. O que nós tínhamos em Goiás foi um aumento de número de denúncias a partir da criação do Grupo Móvel. E a partir da criação do Grupo Móvel, a instalação do Grupo Móvel, né, que o Grupo Móvel, na verdade, foi criado em 1995 pelo Ministério do Trabalho, mas a regionalização do Grupo Móvel nas regiões do Distrito Federal e de Goiás fez com que subisse bastante o número de denúncias, porque há um canal direto do trabalhador, do sindicato, às vezes do próprio empresário. A gente recebe denúncia do próprio empresário, do proprietário da terra, que ele arrendou aquela terra para alguém, chega no local e se depara com o trabalho na água de escravo. E ele, claro, né, com todo cidadão de bem, resolve denunciar isso para o Ministério Público do Trabalho, ou para a Auditoria Fiscal do Trabalho, ou para a Polícia Federal, ou Rodoviária Federal. E então nós partimos para ações, mas realmente não observo, muito embora a norma seja incipiente ainda, tá? Nós temos pouco tempo de reforma trabalhista, nós não temos ainda essa correlação não, tá? Você falou aí das denúncias, e como que essas denúncias são feitas? Basicamente, as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo do Ministério Público do Trabalho, o app Pardal, fica em qualquer loja dessas de aplicativo de celular, pelo site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.mp.br, também pelo site, pela DETRAI, que é a Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. Eles têm um sistema IP, digitar esse sistema IP no Google, encontra o site do sistema IP do Ministério do Trabalho, pelo Disque 100, qualquer trabalhador ou pessoa que seja vítima ou que esteja observando a situação de trabalho na água de escravo pode pegar um telefone e discar 100, né, e pode fazer a denúncia, ou comparecer onde está mais capilarizado, ou seja, onde está mais onde tem mais número de locais para denúncia, é a Polícia Rodoviária Federal. Qualquer posto da Polícia Rodoviária Federal a pessoa pode se dirigir e o sigilo será totalmente preservado, ou uma delegacia de Polícia Federal. São os órgãos que efetivamente combatem o trabalho escravo no país. Mas se ainda assim não der certo, a Polícia Militar também pode ser, claro, desde que acionada o Ministério Público do Trabalho, mas prioritariamente são esses órgãos de combate ao trabalho escravo e esses são os canais de denúncia. E após a denúncia, como que é feita a investigação e tem uma necessidade flagrante?
A partir do momento em que chega-se uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, ela é distribuída para um procurador dentro das nossas unidades aqui em Goiás, que são Lusiânia, Anápolis, Rio Verde e Goiânia. A partir dessa... A denúncia externa afeta alguma dessas, da área de atribuição de uma dessas procuradorias, é distribuído para um procurador que instaura ou não um procedimento. Ele faz uma análise, uma apreciação prévia do caso que chegou a ele, principalmente para saber se há justa causa para abrir um inquérito, né? Principalmente se há um endereço completo do réu, do investigado, se há pontos de referência, se a situação descrita pelo denunciante realmente pode ou não se enquadrar na situação do trabalho na hora de escravo. Então, preenchido todas essas hipóteses, é formado o grupo móvel, que é coordenado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, e então é feita a incursão daquela propriedade rural ou urbana para que então seja feito o flagrante do trabalho escravo. Grupo Especial de Fiscalização Móvel trabalha para garantir os direitos trabalhistas, combatendo o trabalho escravo e degradante. Desde sua criação, em 1995, já libertou mais de 54 mil trabalhadores. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel faz parte da Divisão para Erradicação do Trabalho Escravo e da Secretaria de Inspeção do Trabalho. É sim necessário o flagrante e a reclusão de 2 a 8 anos, além de multa, e há casos também de qualificação e de caso de aumento de pena também, no caso como está descrito no próprio tipo penal. Comumente um delegado de Polícia Federal acompanha a equipe e, sendo ele a autoridade policial, ele deve, então, a partir dos elementos colhidos em loco, ele abre um inquérito policial, determina a abertura do inquérito policial por meio de portaria, e a portaria é um documento, tá, assinado pelo delegado, criando esse inquérito e então passando a investigar a situação do trabalho na hora de escravo. Esse inquérito, após ser concluído, deve ser relatado para o Ministério Público Federal e, diante dos fatos havendo comprovação do ilícito, o Procurador da República ajuiza uma ação penal criminal em face daquele infrator, que agora passa a condição de réu numa ação penal. Essas são as possíveis consequências. Muito embora, historicamente, desde 1995, só temos uma pessoa realmente presa por esse crime de trabalho na água de escravo. Quais são os fatores determinantes para que um trabalhador acabe numa situação análoga à escravidão? Não, o fator determinante, na minha opinião, e isso são baseados em fatos, tantos documentados quanto fatos empíricos, ter sido vítima de trabalho ter sido vítima geralmente de trabalho infantil. Raramente essas pessoas vítimas de trabalho escravo não são vítimas em idade mais jovem de trabalho infantil das suas piores formas. Um outro fator determinante e isso também decorre também do trabalho infantil e da sonegação dos direitos básicos da infância e juventude, a baixa escolaridade. É muito comum encontrar os trabalhadores analfabetos ou semi-analfabetos, ou seja, só sabem escrever o próprio nome. Há trabalhadores que não sabem sequer reconhecer cédulas de real. A gente pegou um caso na região de Planaltina DF, em que o trabalhador não sabia diferenciar uma cédula de 10 de uma cédula de 20 para uma cédula de 50. Essas pessoas são vítimas fáceis de trabalho na água de escravo. E uma situação também que pode levar o trabalhador é promessas mirabolantes. A título de exemplo, você está aqui no interior, sei lá, de um estado brasileiro, não vou citar, mas e aí alguém lhe promete trabalho no interior de uma fazenda, no Pará, em Goiás, em Minas Gerais, com salários muito acima do normal, e a partir do momento em que a pessoa é cooptada para esse trabalho pela figura do gato, que é o gato
se trata de alguém que está cumprindo ordens do empregador, ou seja, ele é um preposto, um mandatário do empregador. Esse gato faz essa promessa a essa pessoa, mas ao mesmo tempo ele começa a perceber que é muito comum no tráfico de pessoas, que é, você vai ter que pagar a sua passagem para ir até o local. Você também vai ter que você também vai pagar por seus materiais, seus instrumentos de trabalho. E eu não vou contratar, essa pessoa não vai ser contratada imediatamente. Isso é tudo legal. O trabalhador, quando sai da sua localidade, se dirigindo a outra onde vai prestar o serviço, o contrato de trabalho tem que ser celebrado no momento em que ele foi contactado, e não quando ele chega no local de trabalho. Além disso, todos os custeios de viagem, transporte e alimentação devem ser assumidos pelo empregador. E, em terceiro, os instrumentos de trabalho, como são atividade do empregador, ele assume os riscos da atividade, então ele não pode cobrar por nenhum instrumento de trabalho do empregado. Então, se o trabalhador se vê nessa condição, suspeite, porque provavelmente haverá alguma espécie de superexploração do trabalho daquele empregado. Você disse aí, Thiago, alguns determinantes. Eu queria saber se existe um outro determinante, se existe a predominância de pessoas negras dentre os trabalhadores resgatados. Sim, as pessoas... é muito comum pessoas negras oriundas do estado do Nordeste e de Minas Gerais. São geralmente homens entre 25, entre 19 e 35 anos de idade, que é justamente porque o trabalho é muito pesado, né? Essas pessoas são presas mais fáceis e são a mão de obra preferida daquele que explora, porque vai ter uma complexão física às vezes um pouco mais robusta que o comum. Então é muito comum que eles sejam negros, homens, e entre 19 e 35 anos de idade. As nossas perguntas em si acabaram, mas eu queria pedir para você, como um representante público, né, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes a respeito do tema. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá? O Ministério Público do Trabalho segue à disposição da sociedade e vai cumprir sua missão constitucional, do qual ele não pode se demitir, com o maior esmero possível. Muito embora a gente precise, em termos de sociedade, evoluir para que possamos não mais aceitar esse tipo de trabalho na água de escravo. As mídias televisivas até têm dado um pouco de destaque para o combate ao trabalho escravo, mas não é nada efetivo se as pessoas realmente não começarem a não tolerar a exploração de um pelo outro. O trabalho na água de escravo, ele nasce em virtude de outrem não considerar uma pessoa que está em condição inferior a ela como pessoa, enxergar aquela pessoa como um destinatário de esmolas, de assistencialismo, quando na verdade ela, como todo outro ser humano, ela é detentora de um direito mais básico que a Organização Nacional, que a ONU prescreve para toda pessoa, que é o direito à felicidade. Então, quando nós pensarmos em, por exemplo, comprar um carvão de um local em que você olha assim e fala, isso aqui é a condição dessas pessoas, estão bem indignas, e mesmo assim você pensar, eu vou comprar porque está mais barato, realmente não existe essa equação econômica, não fecha, né? Não é possível que se tenha produtos mais baratos respeitando todos os direitos, assim, é inviável. Então a gente tem que, como sociedade, passar a enxergar todos os nossos concidadãos como pessoas detentoras de direitos, detentoras de aflições também, e que querem para si a felicidade. Então, se nós começarmos a pensar a sociedade mais justa e solidária, certamente o trabalho escravo vai ficar no passado. Mas enquanto nós vivemos uma sociedade
em que a discriminação, a exploração do outro, a tolerância ao trabalho infantil, a tolerância à situação de exploração do outro, às vezes por migalhas de com pão ou, sei lá, um copo d'água, enquanto nós acharmos que isso é justo pagar a outro, então nós não seremos uma sociedade justa e o trabalho escravo terá terreno fértil para crescer, florescer, virar uma árvore gigantesca que vai ser muito difícil de ser cortada pelas autoridades, porque nós, autoridades, combatemos o trabalho escravo, e principalmente a Auditoria Fiscal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, não temos pernas para chegar em todos os casos. Então, acabamos tendo que fazer escolhas trágicas. A partir disso, eu acho que a nossa sociedade precisa evoluir moralmente para que nós possamos acabar com o trabalho análogo escravo no país. Obrigado. Bom, Thiago, nós nos despedimos aqui e agradecemos bastante a sua disponibilidade para estar aqui no Bancada falando de um tema tão sensível como esse. Muito obrigada. Se precisar do Ministério Público, esteja à disposição. Valeu, Thiago, pelo papo. E esse foi o episódio sobre a escravidão moderna do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, @Bancada da Sala, e no seu aplicativo de reprodução favorito, para não perder nenhum episódio. Até o próximo encontro. Esse podcast é produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado pelo professor Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast é um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.